Oi, tá bom? Vamos ao texto. Josué capítulo 7, do verso 1 ao 11, você achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Só um detalhe aqui: Ai é o nome de uma cidadezinha, tá bom? Por isso está com letra maiúscula aí. É isso mesmo, o nome da cidade é Ai. Verso 3: quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Amém? Até aqui, feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, Santo de Israel, nós queremos agradecer por esse momento onde a Tua palavra é lida de forma pública, a Tua igreja aqui reunida localmente. E nós queremos pedir, Senhor, a orientação do Teu Espírito Santo. O tema que vamos estar tratando hoje, ele é extremamente relevante para as nossas vidas, então nos ajuda a entender tudo que será dito aqui, tudo que será ministrado em nome de Jesus, e nos dá serenidade no coração, para a honra e glória do Senhor. Pai bendito, repreenda toda artimanha maligna, repreenda, Senhor Deus, toda a falta de atenção, e abre os nossos corações, aguça os nossos ouvidos, nos dá mente perceptível, para que no final, após, Senhor, ouvirmos a Tua palavra, que tomemos decisões importantíssimas para a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, limpa-nos. O Senhor pode usar aquilo que quiseres, então usa a nossa vida por misericórdia, em nome de Jesus. Por favor, ministra-nos ao coração, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos a Ti em nome poderoso de Jesus. Amém, e louvado seja Deus. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema, com base no texto que lemos: os princípios de uma aliança com Deus. Quando nós falamos sobre aliança com Deus, nós precisamos entender que todos nós a temos, indistintamente. Nós temos uma aliança natural, uma aliança espiritual ou uma aliança verbal. Vou explicar. A aliança natural, ela nos é dada
quando nós fomos criados pelo nosso Deus. Isso aconteceu e foi estabelecido lá no Éden, quando Deus forma o primeiro casal de seres humanos. E a partir de então, nós temos uma aliança natural, aliança da criação, de filhos de Deus. Então, nós somos criaturas, Deus é o nosso Criador, e por isso nós temos uma aliança natural de criação. A segunda aliança é a aliança espiritual. Nós conhecemos o texto, e Deus vai fazer um bonecão de barro, e vai soprar nesse bonecão de barro, nas narinas dele, o fôlego de vida, e o homem então passa a ser alma vivente. Então, em curtas palavras, nós temos a essência do nosso Deus impressa na nossa alma, e isso nenhum de nós pode negar. Você pode até não crer nisso, você pode até descrer desse negócio, mas você carrega dentro de si uma aliança espiritual. E quando Deus está formando ali o primeiro homem, né? Ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa imagem e semelhança é a imagem moral e intelectual. Por isso nós temos também uma aliança espiritual com Deus que nos criou. Amém? Terceira forma de nos aliançarmos com o Senhor é a aliança verbal, é a aliança pública. É quando nós expressamos para todo mundo, para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão ao nosso redor, que nós pertencemos ao nosso Deus. É quando nós entregamos a nossa vida a Deus deliberadamente, confessamos os nossos pecados, nos rendemos a eles e pedimos: Senhor, cuida da minha vida, toma conta da minha vida. E aí nós fazemos então uma aliança verbal. Pastor, então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Todos nós somos aliançados com Deus que nos criou. Amém? Isso é maravilhoso demais. Esse texto aqui, ele vai tratar dos primeiros momentos em que o povo está sob a liderança de Josué. Moisés já havia morrido, um período de 1 mês se passou ali de pranto. Deus fala: ó, levanta, continue, tem muita coisa para viver, já pranteamos Moisés, o luto já cessou, agora é vida que segue. E aí então, se a gente pega do capítulo 3, e nós estamos e lemos no capítulo 7, eu quero falar sobre todo esse contexto, mas de forma muito esporádica. Então, nesse texto que lemos de forma muito precisa, nós aprendemos aqui 3 coisas simples, só para refrescar a nossa mente. Esses versos que lemos, ele vai falar e nos esclarecer sobre os princípios que regem uma aliança com Deus. Essa aliança verbal aqui que eu falei no finalzinho. Interessante que o texto que lemos não fala só dos princípios dessa aliança que nós fazemos com Deus, mas vai falar também do descaso de um homem que negligencia essa aliança que ele fez com Deus. E o pior, não só o descaso, mas nós vemos aqui em terceiro lugar as consequências desse descaso, quando ele abandona a aliança verbal que faz com o seu Deus, com o seu Criador. E esse homem, nós lemos aqui, se chama Acã. Ele pertencia à tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Esse homem representava a 5ª geração da sua família, do seu clã, a 5ª geração da tribo de Judá. Seu nome e sua história aparece apenas uma vez, uma única vez aqui nesse capítulo de número 7. E daqui mesmo, o nome dele, de toda a família, desaparece, e vocês vão saber no final, que eu vou lhes contar a história. Então, com base nessas coisas, eu quero aqui apresentar 3 princípios muito simples, porém importantíssimos, que regem a nossa aliança com o nosso Deus, e nós não podemos nos esquecer disso jamais. Amém? Olha aí para a sua Bíblia, verso 1 do capítulo 7 que lemos, está assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O que está acontecendo aqui? Qual é o fundo histórico? O povo havia acabado de ganhar a sua primeira batalha na terra prometida. Antes de lutar contra Ai, eles haviam guerreado contra Jericó.
e Deus havia se manifestado de forma muito poderosa. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. É interessante que a destruição de Jericó, ela foi aliançada com todo o povo. Não precisa abrir, mas eu vou contar a história para vocês. A partir do capítulo 6, nós temos aí essa aliança verbal, juntamente com todo o povo, para a destruição de Jericó. Eles passaram o Jordão, e aí as muralhas de Jericó, a cidade fortificada, estava lá. E Deus então chama Josué e fala: reúne o povo, se consagra, porque vai ser desse jeito. Vocês vão precisar de 7 dias, para que eu opere um grande e maravilhoso poder aqui, que as estratégias daquela cidade caiam, que eu destrua essa cidade, que vocês sejam vitoriosos. O que Deus aliança então com Josué? Ele diz: olha, você vai pegar os guerreiros e vai colocar na frente. Você vai pegar 7 sacerdotes e vai colocá-los tocando a trombeta. Atrás desses 7 sacerdotes, você vai colocar a aliança do Senhor, a arca da aliança do Senhor. E atrás da arca da aliança, todos os guerreiros e o povo. Vocês vão rodear essa cidade uma vez só no primeiro dia. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão voltar para o acampamento. Vocês vão fazer isso o segundo dia, dar uma volta, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no sexto dia. Quando chegar no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas ao redor dessa cidade, e na 7ª volta, todo o povo vai bradar. E quando isso acontecer, eu vou me manifestar. Nós conhecemos a história. O povo no 7º dia dá 7 voltas, e aí então, ao som de trombeta, gritam de forma estrondosa, e Deus arrebenta as muralhas de Jericó, e aquele povo então começa a invadir essa cidade que era fortificada e que há muito tempo não havia sido invadida por povo algum. Só que tem um detalhe. Deus diz o seguinte: para eu fazer isso, para eu manifestar o meu poder aqui, eu preciso fazer uma aliança com vocês, e a aliança é a seguinte. Aí eu peço para vocês abrirem, voltam a página, capítulo 6, verso 18 e 19, nós vamos ler. Esse aqui é o termo da aliança. Esse aqui é o termo da aliança. Capítulo 6, verso 18 e 19. Deus diz assim: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o tesouro do Senhor. A primeira coisa que a gente aprende com essa história e com esse texto é o seguinte: Deus não se esquece da aliança que faz conosco. Você e eu podemos nos esquecer. Você e eu podemos talvez não dar valor, mas Deus não se esquece da aliança que faz conosco. No capítulo 6 ele reúne o povo e diz: vai ser assim, para que seja assim, ouro, prata, ferro e bronze, vocês vão invadir a cidade, vai retirar e vai trazer para mim. O restante do povo mata todo mundo, não vive ninguém, não fiquem com nada, não peguem nada, porque nada ali lhes pertence. Vocês vão pegar o ouro, a prata, o bronze, o ferro e vai trazer para o meu tesouro pessoal, vai ser consagrado a mim, não toquem em nada. Deus não se esquece da aliança que faz conosco, amém? Acã, ele acaba desobedecendo a Deus, ele rompe a aliança com Deus, e quem sabe, por algum momento pensou que Deus não daria importância ao que ele havia feito, mas Deus estava atento a tudo, olhando tudo, vendo tudo. O povo de Israel invadindo, as coisas acontecendo e Deus olhando, guerreiro por guerreiro, pessoa por pessoa, e só anotando as coisas, tranquilão. Me lembro de uma história que eu ouvi recentemente, de uma senhora argentina, senhora porque ela foi ceifada já na idade não muito avançada, mas acima dos seus 60 anos. Quando adolescente, ela entregou a vida a Cristo, essa menina argentina. E aí foi uma festa muito grande, e ela decidiu estudar, e aí quando ela se envolvendo com as coisas do Senhor e tudo direitinho, ela recebeu um chamado missionário.
E foi justamente na época que ela havia passado para a faculdade. E ela fez uma oração muito sincera e disse: Senhor, eu não posso ir agora, porque eu preciso terminar minha faculdade, depois eu vou. E ela terminou a faculdade, tudo certinho, com muito louvor, menina muito inteligente. E aí Deus a visitou novamente, e ela disse: Senhor, eu não posso agora, porque chegou a época de eu me casar, e eu estou trabalhando justamente para isso e tal. E aí ela se casa, arruma um bom trabalho, passa algum tempo, Deus a visita novamente, e ela diz: Senhor, agora eu não posso, porque eu estou com meus filhos para criar, eu não posso ir para o campo missionário agora, não tem condições. Resumindo a história, em um dado momento a campainha dessa senhora toca, já aos 60 anos, e quando ela abre a porta, um desconhecido se coloca diante dela e diz assim: assim diz o Senhor, eu te chamei na tua adolescência, te dei um ministério, e você protelou a vida inteira. Esse dia você me vê, amanhã você não estará mais aqui. Assim diz o Senhor. E o homem foi embora. Ela fechou a porta, se ajoelhou, orou ao Senhor, dormiu e não acordou mais aqui nesse mundo. Ela foi ceifada pelo Senhor. Pastor, Deus faz isso mesmo? Faz. Ele pode fazer o que quiser, porque Deus não se esquece jamais da aliança que faz conosco. Se Ele nos chama, se Ele nos dá regras, se Ele nos impõe coisas, é porque Ele tem pressa e precisa da gente. Então a primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração, que é princípio de aliança com Deus, é que Deus não se esquece da aliança que faz. Amém? Segunda coisa, verso 11 da sua Bíblia, do texto que lemos, o último, diz assim: Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. O segundo princípio que rege uma aliança com Deus é o seguinte: Deus cobra a aliança que faz. Se Ele não se esquece da aliança que faz, e nós vimos isso no primeiro momento, agora Ele cobra a aliança que faz, porque Ele é justo. Ele chamou, Ele conversou, Ele disse as regras, Ele falou: vai ser desse jeito, vai ser dessa forma. Está todo mundo dentro? Estamos dentro. Está beleza, está tranquilo. Então beleza, fechamos um contrato, fechamos. Deus cobra a aliança que faz. Israel havia passado por dois momentos. O primeiro eu lhes contei, a guerra contra as muralhas de Jericó. E ali o povo invade, é uma loucura. Fica imaginando essa cena, como é que foi esse negócio. O segundo momento maravilhoso que esse povo passa foi antes desse, quando eles estavam ainda do outro lado do Jordão. Deus fala com Josué e diz: olha, consagra o povo que daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Jordão. Josué manda recado para todo mundo, o povo ora, se consagra, jejua, abandona pecado, é um negócio de louco, o povo pingando santidade. Josué deu a ordem, os sacerdotes com a arca da aliança nas costas tocam no rio Jordão, Deus cessa aquela correnteza e o povo passa a pés enxutos. Maravilhoso. Deus está no meio do povo, fizeram aliança, cumpriram a aliança, estão ali junto com Deus. E agora, diante de Ai, uma cidadezinha que era tão insignificante, que nem no mapa aparecia, Josué mandou espias, como nós lemos, e aí os espias falaram assim: não precisa mandar todo exército não, manda 2 ou 3 mil homens, que lá é mole, moleza, chupeta. Só que ninguém sabia que a aliança havia sido rompida, lá em Jericó. O exército vai, e como nós lemos, os homens de Ai colocam o exército de Israel para correr, e matam 36 naquela ocasião. 36 famílias enlutadas por causa de uma quebra de aliança. 36 famílias que não veriam mais os seus guerreiros, os seus homens, porque um homem quebrou a aliança que aliançou com todo mundo. Deixa eu falar um negócio para vocês.
As nossas alianças, elas podem ser pessoais ou coletivas. Como eu disse, nós temos uma aliança pessoal com o nosso Deus. Mas quando nós nos aliançamos enquanto igreja, quando um recua, toda a igreja sofre. Quando nós dissemos, nos reunimos enquanto igreja e falamos, estamos juntos para o que der e vier, e um falha, toda a igreja é prejudicada. É por isso que você precisa entender e colocar na sua cabeça que você faz parte de um corpo, e esse corpo precisa de você, e você está aliançado com Deus, está aliançado com esse corpo. Então todos nós juntos estamos aliançados, e aqui era uma aliança comunitária, era uma aliança com todo o povo, e é por isso que o exército então volta derrotado. O texto que lemos vai dizer que quando Josué diz e sabe disso, dessa história, ele pega os anciãos ali, se joga diante da arca da aliança do Senhor, que representava a presença do Senhor, rasga as vestes, se joga no chão e passa a manhã inteira, a manhã toda, não é uma hora, duas, é a manhã toda, jogando terra em cima da cabeça. Quando ele se levanta, ele culpa a Deus. Ele diz: por que o Senhor permitiu isso? Era melhor a gente ter ficado lá do outro lado. E agora o que os outros povos vão dizer? Todo mundo vai guerrear contra a gente, vai destruir a gente. Por que o Senhor permitiu isso? É interessante demais a resposta de Deus nesse texto. Ele vira para Josué, não responde nada e fala assim: levanta daí, para de conversa, você não sabe o que eu sei, você não viu o que eu vi, para de conversinha, rapaz, levanta daí. Israel pecou, eu fiz uma aliança lá atrás, nós combinamos coisas e um homem, uma pessoa estragou todo esse negócio, é por isso que tem 36 mortos. Para de conversa, está me culpando por quê? Você sabe da história toda, eu sei da história. Levanta daí, para de conversinha fiada, sai daí. Diante dessa realidade, Josué, ele aprende, juntamente com o povo e com os líderes, uma lição valiosíssima. Por mais insignificante que fosse o adversário, se houvesse pecado no meio do povo, quebra de aliança, Israel jamais seria vencedor. É por isso que a minha vida e a tua é uma luta constante contra o pecado que assola a nossa vida. É por isso que a nossa natureza precisa ser subjugada pelo poder do sangue de Cristo. É por isso que eu sei e sempre digo aqui que para pecar não precisa esforço. Não fazemos esforço para fazer o que é errado e ruim. A gente faz em questão de segundos. Agora, para buscar a santidade, para orar, para estar aliançado com Deus é uma força incrível. Mas o nosso Deus nos dá força através do Espírito Santo dele todos os dias, amém? A gente sabe dessas lutas. Josué aprendeu de forma muito dura. Se o povo tiver aliançado, tiver pecado no meio, não vai. Tudo dá errado. Nada vai para frente, porque o pecado é uma desgraça. E tem o poder de me humilhar, te humilhar, arrancar a nossa santidade diante do nosso Deus, nos expor, nos colocar no fundo do poço. O pecado é uma desgraça. E havia pecado no meio do povo. Por isso, em segundo lugar, Deus cobra a aliança que faz. Deus não se esquece e Deus cobra. Amém? Para a gente fechar. E aqui então vai a boa notícia. É muito bom. Terceiro princípio que encontramos nesse contexto do capítulo 7 é o seguinte: Deus renova a aliança que Ele faz. Amém? Cara, isso aqui é maravilhoso.
Deus não se esquece, Deus cobra, mas Deus renova. Olha aí o verso 13 do capítulo 7. Nós não lemos, mas eu tenho que passar por ele. Depois que Deus manda Josué levantar, ele fala assim, verso 13: vá, santifique o povo. Olha, a segunda vez que ele fala sobre isso. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. O que está acontecendo agora? Deus decide renovar a aliança com o povo. Isso aqui é maravilhoso, graças a Deus por isso. Mas para que isso acontecesse, tudo que era ilegal, tudo que era pecado, tudo que estava desconforme precisaria sair. E aqui, nesse contexto, uma coisa só. Deus manda, no dia seguinte, colocar as 12 tribos, uma do lado da outra. Ele manda chamar os sacerdotes e eles tiram sorte em duas pedrinhas chamadas Urim e Tumim. E essas pedrinhas, quando davam iguais, significava sim. Quando davam diferentes, significava não. E as 12 tribos foram colocadas uma do lado da outra. E aí o sacerdote, em consagração, lançou as pedrinhas. Tribo por tribo, na frente de toda a tribo. A tribo que caiu a pedrinha foi a tribo de Judá. As demais tribos saíram de cena e deve ter sido um alívio muito grande. Imagina isso, o povo por dentro: louvado seja Deus que não é a gente, obrigado que não somos nós, aleluia, louvado seja Deus. Mas a tribo de Judá estava lá. Aí mandou ficar enfileirado as famílias, os clãs, e foi lançando a pedrinha na frente de cada chefe de família. E aí as pedrinhas deram iguais na família dos Zeraitas, no clã dos Zeraitas. Está tudo aí na sua Bíblia, depois você vai ver. E as demais famílias de Judá saíram glorificando a Deus. E aí mandaram enfileirar o clã dos Zeraitas, todo mundo. E foi passando a pedrinha, Urim e Tumim, jogando a pedrinha, o sacerdote de consagração. E aí caiu justamente sobre quem? A família de Acã. Deus revelou. Deus revelou. É interessante que Josué chama Acã e fala assim: meu filho, para a glória de Deus, fala o que aconteceu. Imagina Acã nesse momento se derramando em lágrimas e falando: é verdade. Josué, eu me aliancei com Deus. Quando eu estava guerreando, eu entrei numa casa, e lá existia uma capa babilônica linda demais. Eu nunca tinha visto uma capa daquela. Eu vi do ladinho da capa, tinha 2,4 kg de prata, e eu fiquei desesperado. E do lado da prata e da capa tinha um tabletinho de ouro de 600 gramas. Eu peguei o ouro, peguei a prata, botei na capa e botei dentro da bolsa, e saí dali, ninguém me viu. Está lá na minha tenda. Você pode mandar um homem lá e buscar, porque está lá. Josué manda imediatamente na tenda de Acã 2 homens. No lugar onde ele havia falado estava. E aí o que Josué fala? Ele diz: olha, não pode ter pecado no meio do povo. E nesse momento, Josué pega Acã e toda a sua família, retira do arraial e apedreja. Todos eles. Depois que apedrejou, tacou fogo. Depois que tacou fogo na família toda e tudo que pertencia a eles, colocou um monte de pedra em cima, para que servisse de memorial, para que jamais o povo esquecesse: se tem aliança, não pode ter pecado. E para renovar a aliança, o pecado tem que ser tirado do meio do povo, tem que ser abandonado. Não tem outro jeito. Capítulo 8, ele é tremendo. Depois que isso acontece, Josué volta à cidade de Ai, agora vai com todo o exército.
e arrebenta a cidade inteira, destrói a cidade. Não tinha mais pecado no meio do povo. O povo se torna vitorioso, o vigor volta, tudo volta. O povo estava com a aliança renovada diante do Deus Santo de Israel. Amém? Pastor, o que isso tudo tem a ver com a nossa vida hoje? O que isso tudo tem a ver com a nossa vida hoje? Tudo, tudo. Deus não esqueceu a aliança que fez comigo e com você. Segunda coisa, Ele vai nos cobrar essa aliança no devido tempo. Pode ter certeza disso. Terceira coisa, se você está desaliançado, se aliance com o Santo de Israel, com Deus que te criou e te salvou, porque Ele é o Deus que renova a aliança, Ele perdoa pecados, Ele muda a nossa vida, Ele não quer que a gente se perca. Amém? Podemos orar nesse sentido, podemos clamar ao Senhor nesse sentido. Eu quero que você feche os seus olhos e curve a sua cabeça. E eu só tenho uma única pergunta para lhe fazer. Uma única pergunta. E essa pergunta depende da tua vida. Como é que está a sua aliança com Deus, o teu Criador, o Salvador da tua vida?